E eu e o Vitor, através da Escola Expanda, a gente tem esses dois trabalhos integrados, que é a jornada de Tantra presencial, que se dá em 10 dias, de imersão, né? Manhã, tarde e noite, bastante intenso, transformador, um campo muito potente, que a gente trabalha a sexualidade com consciência, né? Trabalha a energia vital e as técnicas do Tantra, um trabalho muito único que a gente criou, que une o Tantra da Caxemira com o Tantra taoísta, né? O Tantra. E temos também a mentoria em relacionamento consciente, que agora ele está online, que aí a gente vai trabalhar a criança ferida, a maturidade emocional, e a gente acredita muito, né, na integração desses trabalhos, na importância realmente da gente trabalhar essa questão também da criança emocional. E a gente está muito feliz nesses anos todos aí, muitos alunos, muitos grupos. É uma alegria para a gente poder partilhar esse trabalho que transformou a nossa vida. E a gente tem a maior alegria a cada ano de poder proporcionar mais essa jornada, né? Que é realmente transformadora, é poder trazer o Tantra, né, para aquilo que ele realmente é, que é a partir dessa conexão com a nossa essência. E aí, a partir desse estado, onde a gente conecta com a nossa essência, a gente sente a nossa verdade, o que, que a gente realmente quer, o anseio maior do nosso coração. E a gente encontra também esse lugar que é amor, né? Que não é só um amor a uma pessoa, né? É um estado de ser amoroso, porque o amor é a nossa natureza, mas a gente tem muitos bloqueios e muitas repressões para poder sentir isso, né? E a gente, às vezes, nem sabe que esse é o maior anseio nosso, que é intimidade, que é amor, né? Então, a gente quer hoje partilhar um pouquinho com vocês, poder inspirar vocês a entrarem aí nesse barco com a gente. Maravilha. Para quem chegou agora, né, perguntaram qual que é o título da live, é Tantra e Relacionamento Consciente, né? É o que a gente vai falar sobre isso hoje. Especificamente sobre a questão da sexualidade, né? Eu estava antes da live refletindo aqui um ponto e comparando, né, a minha pessoa antes de começar esses trabalhos com quem eu sou agora e percebendo, né, que existe um condicionamento do contato com a energia sexual de um nível muito raso, né? E o senso comum, a normose que a gente vive, a sexualidade realmente, ela, além dela ser muito contaminada pela pornografia, pela performance, eu sinto que a capacidade mesmo de sentir a energia vital, ela é muito pequena e baixa. Obviamente que cada um é de um jeito, né? Existem suas Uhum. individualidades, mas generalizando, eu sinto que essa falta de totalidade do contato com a energia vital, ela realmente é muito pequena na maioria das pessoas. E eu sinto que isso Sim. traz um efeito muito forte no nosso humor, na nossa capacidade de conectar com a vida, né? No tanto que a gente está disponível, entregue para o prazer, para as relações, onde a nossa energia vital está inteira nos atos que a gente faz, seja no trabalho, seja com os amigos, seja com o parceiro, com a parceira, né? E o tanto que a gente vive hoje um quadro, uma síndrome, né, emocional, depressiva, de doenças realmente que trazem uma falta de qualidade para a nossa saúde mental. E eu sinto Uhum. que a sexualidade consciente é uma porta importante, um portal importante para a gente viver e sair dessa síndrome, dessa doença, dessa trauma. Hoje talvez seja a maior epidemia que a gente vive, né? E a sexualidade consciente é uma forma de realmente desbloquear nossa energia, curar traumas e realmente viver com mais intensidade, com mais totalidade, com mais verdade. Sim, muito interessante isso que você coloca, né? Eu vejo que todo esse condicionamento nosso de a masturbação escondida, rápida, essa conexão de fricção, de poder liberar aquela descarga, aquele estresse, que eu acho que é um condicionamento muito forte que a pornografia acaba intensificando. E toda essa vergonha, né, Vitor, que tem a camada de vergonha, de culpa que a igreja, que a sociedade, que a educação colocou na sexualidade. Então a gente não tem mais aquela inocência, isso eu senti no meu processo, que eu resgatei no Tantra, né? Essa inocência com a nudez, com o corpo, com o meu prazer, com a minha sexualidade, porque antes tinha muita carga de culpa, de algo que não era espontâneo, natural, né?
E é realmente fazendo essa reflexão, né, que você está colocando, né, sobre a questão da saúde mental, a gente vê que é muito importante mesmo, né? Vários psiquiatras colocaram essa questão, né, desde Freud, depois o Reich, que influencia muito o nosso trabalho, né, sobre a importância, né, da conexão saudável com a nossa sexualidade, consciente, e a nossa saúde mental, né? Porque realmente nós somos mamíferos e nós temos muita conexão com a sensorialidade, com o corpo, com o prazer, e a base da vida é o prazer. Se a gente for observar o nascimento da criança e os primeiros anos, né, toda aquela conexão com a mãe, com o peito, a oralidade, o prazer, né? Então a vida é isso, é prazer. Tá tudo conectado com prazer. E a gente tem um condicionamento para desconectar do corpo. A nossa sociedade, inclusive, alimenta muito a mente. Então, cada vez mais as pessoas estão mentais, num trabalho muito virtual, se relacionando de forma virtual, né? E aí a saúde mental cada vez mais precária, porque não há conexão com o corpo, conexão com a vitalidade, com a energia. E assim, é muito interessante também, uma coisa que eu também tenho refletido, como é que essas técnicas tão maravilhosas, né, ancestrais do Tantra e o Taoísmo, ensinam a gente a cultivar essa energia vital, sexual, que é algo que a gente não aprendeu, né? Uhum. A gente não tem conexão com essa energia, então vive uma vida meio colapsada, meio morna. E quando a gente aprende a cultivar essa energia, a gente se sente muito mais vivo, né? Inclusive, mesmo que o Tantra não vise ter orgasmos, porque na verdade na sexualidade tântrica a gente tem um interesse mais na intimidade, conexão, o nosso orgasmo pode sim ser muito maior, muito melhor, muito mais duradouro, porque a gente sabe como construir essa energia, né? Ela vem numa construção cada vez mais gostosa, mais em patamares, né? Do que aquela coisa rápida, fricção e só no nível físico, né? Um orgasmo localizado no nível genital. Então, assim, em termos de sexualidade, muda muito, né? O Tantra muda a nossa vida em todas as áreas, mas em termos de sexualidade muda bastante, né? Sim, não só a sexualidade, como essa conexão com a vida mesmo, né? Sim, E na eu vida, com queria, a totalidade, né, da experiência. sim. E uma coisa que é fundamental também, que eu sinto dentro do meu processo e do que eu percebo muito do mundo, principalmente do mundo masculino, é essa capacidade de estar conectado o sexo com o coração, né? Eu sinto que no momento que a gente vive hoje, um momento extremamente narcísico, narcisista, onde a estrutura narcisista é muito ativada e muito comprada, né? Especialmente por toda essa coisa que a gente vive com mídia social, onde a imagem é muito importante. Quando a nossa Uhum. imagem ela é muito importante, a nossa performance, como a gente performa na vida, vai se tornar muito importante, porque a gente precisa manter aquela imagem, né? E isso afeta muito a Sim. sexualidade, onde muitas Uhum. vezes o que eu percebo são pessoas que estão tendo relações afetivas sexuais através de um excesso de controle performático, uma necessidade de não ter a sua imagem abalada, né? Aquilo que você construiu. E isso cria Sim. uma cisão muito grande entre o sexo e o coração. Porque no espaço do coração é um espaço que não necessita de performance, é um espaço onde a sua vulnerabilidade, a sua individualidade, os seus defeitos, as suas dores, as suas fragilidades podem ser vistas, né? É um espaço sensível, um espaço vulnerável. Então eu sinto que existe muito esse condicionamento e eu vejo muitas pessoas chegando até mim no consultório e falando: "Poxa, eu encontro alguém legal, super flui no coração, a pessoa bacana, ética, responsável, interessada, mas aí na cama não tem energia, a troca não é legal." Ou o contrário, pessoas que encontram várias pessoas com muita química, com muita energia sexual, né, com um encontro maravilhoso, e aí na hora de realmente se entregar, de se relacionar, de abrir o coração,
a outra pessoa não se mostra disponível, ou você não se sente disponível, né? Então, essa Sim. integração entre a sexualidade e o coração é uma coisa que eu sinto que é muito importante nessa era moderna mesmo que a gente está vivendo hoje, né? E, e é muito importante que isso seja uma experiência corporificada, que ela venha através da sua experiência sentida no seu corpo, né? Através de exercícios, de respiração, de meditação, de energia, mas que isso seja uma experiência verdadeiramente real e autêntica através da fisicalidade. Então, assim, eu como homem sinto que eu tive um relacionamento onde eu vivi isso, né, pela primeira vez na minha vida, uns anos atrás, e eu sinto que a partir daquele momento eu consegui estar muito mais inteiro nas minhas trocas, mesmo que eu não tivesse interesse em me relacionar com a pessoa, né? Mas que eu realmente conseguia sentir os dois centros e o meu poder e a minha vulnerabilidade ao mesmo tempo. E disponibilidade para vivenciar isso. O quanto é importante a gente estar no nosso poder, né? E na nossa vulnerabilidade ao mesmo tempo em uma troca afetiva sexual. Muito importante isso que você fala, e é por isso que na nossa jornada, né, Vitor, a gente tem tantas dinâmicas sobre essa integração, né, de trabalhar realmente essa integração do terceiro chakra, que tem a ver com empoderamento, com o quarto chakra, que é a nossa amorosidade, e o primeiro chakra, que é a nossa, onde está a nossa energia vital, nossa energia sexual, enfim. Então, a gente tem muitas dinâmicas que a gente aborda realmente esse trabalho de sentir a energia sexual, energia vital circulando por todos os chakras, né? E faz toda a diferença quando a gente realmente vivencia isso, né? De forma corporificada, num campo, né, potente, e você vai levar essa ferramenta para a tua vida, para as tuas trocas, e esse ponto que você toca, eu acho, para mim, fez muita diferença na minha vida, que é realmente a questão da vulnerabilidade, né, porque a vulnerabilidade é uma chave para a intimidade, e realmente é a chave, né, eu acho que é uma das principais, porque a gente acha que vai estar íntimo da pessoa através do sexo. E muitas vezes acontece muita frustração porque a gente realmente tem uma troca que é íntima no sentido sexual, profunda, mas não tem intimidade. No outro dia, as pessoas não estão em conexão, né? Aquilo foi só algo casual e nada mais aconteceu, né? Porque não houve realmente uma conexão de coração para coração, né? E porque a gente se esconde muito, né? Então, quando a gente se permite expor o que a gente está sentindo, eu acho isso tão empoderador ao mesmo tempo, né? Porque assim, a gente está vulnerável, mas é muito poder eu poder realmente expressar o que eu estou sentindo. Tá ok eu poder expressar o que eu estou sentindo aqui, né? As minhas necessidades, meus sentimentos. E aí eu percebi quantas vezes eu escondia isso, como é difícil, as pessoas se escondem atrás, né, de uma defesa para não serem machucados, para não, porque também foram muito traídos na sua vulnerabilidade, né, durante o processo de Uhum. desenvolvimento. Então, eu vejo que essa chave que o Tantra traz também de desbloquear essas defesas, né? Quando a gente está trabalhando energia, abertura do corpo, realmente a gente vai afrouxar essas defesas e vai tocar esse lugar e vai poder expressar com autenticidade aquilo como eu estou agora, né? Eu não preciso estar diferente, né? Não tem nada errado, nem feio, nem bonito, é o que é. Eu acho isso lindo no Tantra, né? E a gente poder fluir naquilo que é, né? Porque às vezes o encontro sexual é frustrante porque tem um script, né? Que tem um objetivo, uma meta. E no Tantra a gente vê que é bem diferente, que é você realmente estar primeiro em você, primeiro começa com você conectado, né? Com a sua energia, e aí conectando com o outro e ver como aquilo, qual é a verdade daquilo, né? Sem a mente estar criando, né, algo, né? E aí pode ser muito bonito o encontro, né? O encontro pode ser realmente íntimo, amoroso, presente, com uma qualidade de conexão muito diferente, né? Sem Isso dúvida. eu acho incrível do Tantra, né? E é tudo um trabalho que é derivado dessa transformação que acontece quando a gente move a nossa energia sexual.
Perfeito. Move por outros chakras. É isso. E continuando, assim, a gente falando sobre vulnerabilidade, né? Queria entrar aqui no tema do relacionamento consciente, né? Que é uma chave muito importante para a maioria das pessoas, é aprender a se relacionar. E começando a falar sobre esse assunto, eu me lembro, assim, muito da minha história de vida, né? E do quanto isso não foi me ensinado, né? As minhas referências foram meu pai, minha mãe, que não tinham uma relação muito legal, ou os meus avós. E aí na escola eu não aprendi isso, eu aprendi matemática, eu aprendi português e, né, não comecei a fazer terapia cedo, nem buscar autoconhecimento. Então fui começando a me relacionar assim com a bagagem que eu tinha da vida, que era uma bagagem realmente muito pobre e muito com falta de inteligência emocional, com falta de conhecimento, né? E eu sinto que uma coisa muito importante para a gente viver melhor hoje em dia é que realmente existisse uma reeducação psicossomática em termos de ferramentas apropriadas para se relacionar de uma maneira mais consciente, né? Então, Uhum. eu percebo que a maioria das pessoas estão presas num jogo de acusação ou em jogos de poder, que elas não conseguem realmente dizer o que elas sentem por detrás dessa camada de proteção, por esse, Uhum. essa nuvem que contamina a maioria dos relacionamentos. Então, eu vejo muito isso no consultório. Casal que chega para mim e atirando um contra o outro, mas peraí, o que que você quer dizer mesmo? O que que você está sentindo de verdade? Ah, né? Aí entra em contato com a vulnerabilidade verdadeira, que é o que traz conexão, né? Quando a gente realmente se mostra, quando a gente se dispõe a se expor na nossa fragilidade, nos nossos sentimentos, né? O quanto a gente consegue se abrir e realmente se permitir ser visto, né? Então, Há um anestesiamento, né, muito grande, né, um automatismo que é da própria educação repressora e automatizada, né? Então, quando as pessoas chegam nos relacionamentos também, além disso, né, tem toda uma carência, um trauma da infância, ou às vezes de ter sido invadido, sufocado ou abandonado, rejeitado. Aí a pessoa também projeta no outro toda essa necessidade que a pessoa tem, né? E não consegue conectar realmente com o outro, de verdade. É mais uma projeção, né, e uma expectativa, né? Não é uma conexão com o real, de ser para ser, de alma para alma. Porque, na verdade, né, Vitor, a pessoa primeiro precisa conectar com ela mesma. Então, assim, eu sinto muito nesse trabalho todo, né, que a gente vem fazendo, tanto do Tantra, relacionamento consciente, como é transformador, porque primeiro a gente conecta com a gente mesmo, com a nossa história de vida, com as nossas questões, o cerne da nossa questão. E a gente aprende também a viver uma vida com mais presença, mais conexão consigo mesmo. E aí, quando vai conectar com o outro, tem uma outra qualidade. A gente está realmente buscando se conectar. E aí, em vez de despejar uma expectativa, ou que o outro nos faça feliz, né? Ou que o outro nos supra algo, eu vi muito assim que, através dessas ferramentas, eu encontrei muito assim a minha nutrição mesmo que eu posso dar, porque por muito tempo eu esperava de fora. Mesmo fazendo muito caminho de autoconhecimento, ainda tinha lá uma expectativa que alguém ia trazer, né, essa felicidade, esse prazer. A começar pelo prazer, né? O prazer de viver, a alegria, essa vitalidade e esse amor, né? A gente busca tudo isso fora, amor, prazer, tudo, né? E aí quando a gente vê que não é fora mesmo, e aquilo que o Osho fala, que parece um clichê, mas é isso mesmo, que quando a gente vai se relacionar, a gente vai transbordar, né? Aquilo que a gente tá completo e vai compartilhar. Mas é isso mesmo, porque se a gente não tiver encontrado dentro, e eu vejo muito isso no consultório também, né, que as pessoas estão realmente buscando
é que o outro salve, que o outro resolva. Aí sempre assim, culpabilizando fora, né? Porque o outro não faz isso, o outro. É muito desempoderante isso, né? Uma pessoa assim está à mercê da solução fora dela mesma, né? Então, Sim. assim, muita gente fala, não, depois do tanto eu senti empoderado, depois do RC, né, senti mais... É porque realmente o empoderamento, ele vem por várias vias. Uma que é aquilo que eu falei, se você expressar seus sentimentos, ser autêntico, isso é muito poderoso. Pode parecer que é, né, frágil, ser vulnerável, mas não. É muita coragem e muito empoderamento. E também você realmente se centrar e saber se dar prazer, saber se dar amor, né? Para ficar transbordante, né? Aí você pode, então, se relacionar com mais intimidade com as pessoas, porque todo mundo quer intimidade, né? E é intimidade de uma forma geral, com amigos, com... Às vezes eu escuto pessoas falando, nossa, lá em casa, né, alguns clientes falam, na minha casa ninguém conversa de forma profunda. Aham. Assim, porque às vezes as pessoas, né, querem ter intimidade não é só com um parceiro romântico. Aprende isso desde cedo, né, em casa. Meu pai, minha mãe, ninguém fala de nada profundo, nem com meus irmãos, é tudo assunto de fora, é tudo para fora e parece que a gente não conecta, realmente não conecta, né? Porque não há exposição do que está sentindo, do que está acontecendo naquele momento, né? Sim. É tudo Perfeito. muito na esfera mental, né? Sim. Eu sinto que através desse estudo das relações, né, da profundidade dos relacionamentos, as ferramentas que são possíveis e cabíveis, né, a gente primeiro sai um pouco dessa expectativa do relacionamento romântico, né, que eu sinto que muitas pessoas criaram essa fantasia de relacionamentos perfeitos, românticos, a síndrome do conto de fadas, né, que a gente, na nossa infância, foi tão influenciado pelos filmes de Walt Disney, né, e esse tipo de coisa. Príncipe, princesa, perfeição. E a beleza se torna essa caminhada da imperfeição e de realmente ter a disposição de utilizar os conflitos, as dificuldades, como forma de trazer proximidade, de trazer mais intimidade. O conflito, na verdade, dentro dos relacionamentos, e a gente entende assim, né, que a gente trabalha com isso, é uma possibilidade de você se Uhum, mostrar, de você trazer uma camadinha mais profunda de algo que não está afim de ser revelado, que tem medo de ser revelado, né? Então, essa uhum. capacidade de realmente utilizar as dificuldades, os conflitos e se comunicar a partir disso de um lugar maduro, né? É uma coisa Sim. muito transformadora, muito fantástica. Mas para chegar nesse lugar, não basta a gente entender, isso é legal, vou praticar agora. Sim. Existe uma caminhada, né? Uma caminhada para você Sim. aprender a identificar conflito, identificar aonde o outro te ativa, o que o outro faz que ativa a tua criança interna, quais sentimentos que te tocam quando isso acontece, quando os gatilhos acontecem, como eu reajo, o que eu preciso fazer quando eu sinto que eu tenho vontade de reagir. Então, quando eu falei no começo, introduzindo esse assunto, quanto a gente precisa realmente ter uma reeducação, é nesse sentido, de Sim. realmente compreender que são muitas nuances que nos afetam nas relações e grande parte dessas nuances está conectada com coisas que a gente passou na nossa primeira infância, na nossa fase de desenvolvimento, que basicamente são Exatamente. feridas infantis, né? Que é basicamente quando existe um conflito em uma relação afetiva, basicamente está te tocando em abandono ou invasão. Ou você Sim. precisa se vulnerabilizar, dizer quais são suas necessidades, ou você precisa estabelecer limites claros e firmes, né? Então, essa simplicidade, né, que a gente traz no assunto e a clareza, eu sinto que são portas interessantes para que quando a gente viva a nossa vida de relacionamento, a gente consiga identificar muito mais forte
e muito mais presente, muito mais rápido, e conseguir agir de uma maneira mais consciente, mais rápido. A gente vai cair nos lugares, nos buracos, nas dificuldades, mas o tempo que você fica nessas dificuldades, sair desses buracos, a maneira como você sai, ao invés de romper relações e ficar frio e distante, mas realmente trazer mais profundidade e intimidade. Então, eu sinto que realmente são ferramentas muito incríveis que todo mundo deveria aprender. Eu sinto isso no Com meu coração, certeza. assim. Não é nem uma Faz coisa. toda a diferença. Não é um marketing de venda, não. Isso eu realmente sinto no meu coração mesmo, que isso O devia mundo ser seria ensinado na outro, né, escola. Vitor? Devia ser ensinado na escola. Com certeza. Assim, um dos pontos fundamentais, né, para a gente ver se a gente está maduro é essa resistência à frustração, né? Aham. Porque, na verdade, a vida vai nos frustrar. A vida, as pessoas, e principalmente no relacionamento a dois. Então, essa fantasia realmente de achar que um relacionamento bom é um relacionamento que não tem conflitos é muito infantil, porque é claro que vai ter. E vai ter conflitos, às vezes o sexo não vai acontecer, mesmo que você tenha feito uma jornada de Tantra, ou que você tenha feito, né, a mentoria do RC. Às vezes o sexo não vai estar bom, a relação não vai estar boa. E aí? O que eu vou fazer com isso? Como eu vou lidar com isso? De que forma eu vou responder a isso? Como eu vou usar isso para entender a mim mesmo, né? Como é que eu sou corresponsável por essa situação? Porque está baseado na minha história de vida, né? Qual lugar que eu preciso abrir aqui dentro de mim, né? Que mudança que eu preciso fazer, que risco eu preciso tomar. Então, assim, realmente, se a gente olhar por aí, é fascinante, porque aí sim, então, estamos juntos, vamos crescer juntos, né? Não, porque a vida não é só feita de bons momentos. Então, se a vida não é assim, um relacionamento não vai ser assim, né? Óbvio que não vai ser. Agora, se a gente não tem resistência à frustração, como você falou, facilmente vai desistir, vai culpar o outro, vai estar sempre na superfície, né? E sempre, às vezes, inclusive cometendo abusos, né? Que Uhum. quando a gente está culpabilizando o outro o tempo todo, colocando o outro para baixo, ameaçando romper e tal, isso é um comportamento extremamente abusivo, né? Sim. Então, e é o que Intencional. muitas pessoas fazem o tempo todo e não estão percebendo que estão Uhum. sendo abusadas ou que estão abusando, né? Emocionalmente, abuso psicológico é a coisa mais comum que tem, o que a gente vê direto, né, no consultório. Então, assim, realmente, essa falta dessa educação emocional, né, que faltou para a gente, né, e essa falta de educação também somática mesmo. Tem uma coisa no sistema nervoso nosso também, é interessante também, essas técnicas ancestrais que eu gosto muito, eu acho que ajuda muito a gente a equilibrar esse sistema nervoso, né? Porque não só as técnicas ancestrais, como a bioenergética e essas técnicas modernas, né? O trauma e tudo, porque a gente precisa realmente ter pausas e conectar consigo mesmo, precisa parar mesmo para se perceber, né? Eu acho que sair desse automatismo, tem uma coisa muito reativa, né, na maioria das pessoas, que estão o sistema nervoso o tempo todo ativado, né? E isso não é um relacionamento de verdade, só está ali uma parte infantil reagindo com a outra parte infantil. Porque o relacionamento saudável mesmo, nós precisamos conectar com a nossa parte mais madura, que todos nós temos. Né? Então, isso, gente, né, que a gente está falando aqui é geral, todos nós, mesmo terapeuta, a gente tem uma parte infantil e tem uma parte madura. Qual é a diferença? É que com a terapia, com o autoconhecimento, a gente sabe onde a gente está. Quando a gente não faz o trabalho, a gente nem sequer sabe que está naquele lugar tão infantil e não sabe nem como sair daquilo. E a gente, quando a gente se trabalha, não é que a gente vai ser perfeito, a gente também vai escorregar, a gente também vai para aquele lugar difícil, né? Mas a gente, opa, eu conheço esse lugar, eu Uhum. estou aqui num lugar difícil, estou num lugar reativo, minha criança emocional está ativada. Que ferramentas eu tenho para lidar com isso, né? Então é isso que a gente acha que todo mundo devia saber, conhecer, explorar internamente, né? E é uma questão que envolve
é multidimensional, porque é corpo, né, quando a gente fala somático, é corpo, sistema nervoso, energia, corpo emocional, né? E o cognitivo. A gente gosta muito desse trabalho porque ele é muito holístico, é muito integrado, né? Porque às vezes só na terapia verbal demora um pouco, porque são coisas que envolvem essa autorregulação também do sistema nervoso, poder parar, respirar, conectar consigo, né? Se perceber, estar presente. A gente trabalha muito isso nas nossas dinâmicas, né? Do Tantra, do RC, esse estado de presença, de conexão. Então, isso tudo vai tendo efeitos diferentes, né? Nas relações, vai reverberando positivamente na nossa qualidade de conexão com as pessoas em geral. É uma nova forma, né, de conectar o sistema nervoso com o corpo. São novos caminhos, novas sinapses. E Uhum. devagarzinho isso vai tomando uma proporção, uma dimensão prática na vida, quando a gente inclui o corpo, né? Essa é uma palavra também que é muito falada, né? E eu tenho refletido sobre essa palavra, né? Empatia. E eu acho muito bonito isso, assim, se a gente for refletir mesmo o que, que é quando eu estou numa relação com o outro, eu me colocar no lugar do outro, o que, que o outro está sentindo. Eu estou fazendo esse exercício o tempo todo assim com as pessoas, né? É tão profundo, tão interessante isso, porque às vezes a gente está com o outro, mas a gente não está realmente conectado. O que, que o outro está sentindo? O outro tem uma dor, o outro tem um desafio, o outro está vivendo um monte de coisas. E às vezes a gente está achando que o outro tem que dar muita coisa para a gente que a gente quer, né? Que é como tem uma carência muito grande, né? Uhum. É claro que a relação é um dar e receber, a gente tem que estar aberto para receber, mas a gente precisa ter empatia para sentir o outro também, né? O outro, às vezes, está numa condição que ele está passando uns apertos, né? Ali ele está num momento difícil. Então, como é que é isso, né? É muito interessante quando a gente começa a exercitar essa empatia assim, o tempo todo, né? Até com Uhum. desconhecido, você está na rua, passa, sabe? Todas as pessoas, isso é algo muito bonito, que é muito abordado também no Tantra budista, né? Que é a compaixão, é a empatia, tá? Então, é fortalecendo esse centro cardíaco. Agora, quando a gente está muito bloqueado nesse centro, a gente fica num lugar muito vitimado, né? Muito na vítima, muito no coitadinho, no sofredor, e a gente não tem essa força para sequer, né, se a gente não está conseguindo ter essa força interna, né, de nos acolher, a gente não consegue também ter empatia pelo outro, né? E Sim. eu acho que isso nos relacionamentos é muito importante também, Uhum. que eu vejo pouco isso, né, porque as pessoas não estão realmente conectando. Então, quando você conecta sexo, coração, coração com coração, né, é diferente, né? Quer dizer, uma Uhum. magia pode acontecer aí, né? Perfeito, perfeito. A Beta Souza perguntou aqui até onde o não reagir por uma expectativa frustrada não é covardia. Então, Beta, uma coisa importante de reconhecer com esse tema, primeiro, a necessidade de agradar, às vezes não reagir por uma necessidade de agradar pode ser uma covardia, e é importante esse espaço da frustração e da não reação que você faça um trabalho para identificar aonde te tocou aquilo, como a gente falou mais cedo. Provavelmente ou abandono ou invasão. E aí, quando você reconhece, sente essa ferida, você pode tomar um passo em direção ao outro e aí ter uma ação consciente, que não vai ser reativa, não vai ser uma ação reativa, vai ser uma ação consciente em direção a outra pessoa ou de colocar um limite. Então, se for uma questão de abandono, você pode dizer, olha, é importante para mim manter a conexão, é uma necessidade importante, eu gostaria de, né, de conversar com você sobre isso. Eu me senti assim, me senti assado, se aconteceu alguma coisa. Ou se for uma questão de invasão, você colocar um limite, né? Chegar e falar, olha, não é ok para mim esse tipo de coisa, né? Para mim não tá ok, realmente esse é meu espaço, eu gostaria que não fosse invadido, dependendo da situação. Então,
essa questão da covardia ou não é uma questão bastante complexa nesse ponto que você perguntou, É, porque o que a gente entende é que quando a gente faz, não reage e conecta realmente com os sentimentos que estão lá por detrás, a gente tem a capacidade de tomar uma ação consciente, né? De realmente deixa eu só endereçar. complementar. Pode falar. É, é Beta o nome dela, né? É porque, o que que acontece? Bom, pessoal, a gente falou aqui então sobre sexualidade, falamos sobre relacionamento. Tem muita gente que está entrando na live agora. Sugiro que você assista ela desde o começo, né? A gente tem um trabalho que desenvolve interesse, entre em contato com a gente e a gente foi um prazer compartilhar esses conhecimentos aqui. Espero que a gente possa estar junto mais vezes aqui com a Virada Existencial, né? Falando sobre um tema que é tão fundamental, né? Porque hoje em dia as pessoas querem ter um sexo legal, conectado, gostoso, as pessoas querem se relacionar de maneira profunda. E relacionamento, eu não estou falando só de relacionamento afetivo sexual, né? Querem ter relacionamentos realmente que trazem crescimento, né? Isso é básico na Sim. vida. Se você for ver, todo mundo tem esse desejo, né? Raro as pessoas que são sexuadas, né? Uma ou outra, sei lá, menos de 1% da população, provavelmente. Ou pessoas que não têm interesse em se relacionar, né? Que o afeto não é importante. Então, são temas que realmente tomam conta da nossa vida, dos nossos pensamentos, do nosso inconsciente, e é importante que a gente faça um trabalho para realmente tirar e destravar tudo aquilo que bloqueia o fluxo da energia na direção desses dois assuntos. Então, se você tem E interesse, segundo esse é o nosso alguns, interesse, essa é a nossa busca, a gente está há muitos anos trabalhando com isso, buscando, se renovando, fazendo trabalho, porque a gente acredita realmente que é uma possibilidade, uma ferramenta de transformação pessoal, coletiva, global, né? Então, a gente vive uma crise nesses assuntos, né? A gente vê abuso todo dia, feminicídio, relacionamentos muito tóxicos, abusivos, né? Exemplos disso. Você entra aí em qualquer site de notícias, você vai ver uma notícia a respeito desse assunto de uma maneira distorcida. Então, a gente está aqui para isso trabalhar tudo poderia sobre isso. ser transformado, né? Se tivesse uma educação, né? Somática, emocional, maturidade emocional. Então, muitos conflitos poderiam ser evitados, né? E segundo algumas pesquisas, é interessante, né, isso que você estava falando, né, Vitor, que é uma das coisas mais importantes. Não é, às vezes as pessoas pensam que é o sucesso e o dinheiro que vai trazer a maior felicidade. Na verdade, são os relacionamentos saudáveis. Segundo as últimas pesquisas aí, é verdade, é o que está faltando, né? Uhum. Relacionamentos saudáveis, intimidade, é o que traz mais felicidade, é isso, né? E Sim, aí muitas pessoas estão sacrificando, às vezes, né, o tempo de poder estar junto, de criar conexão, achando que vai conseguir ser feliz, tentando provar, né, o seu poder, ou mais dinheiro, isso, e na verdade não é isso, né? perfeito. É mais simples, né? Maravilha. Muito bom Então, compartilhar com vocês. é, Espero vê-los, né, em outras oportunidades.